Shalom, shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, que a proteção de Deus e dos anjos também, e que a sabedoria e discernimento também do Espírito Santo esteja conosco. Para quem não me conhece, sou Márcia Comim, há 30 anos estudando, praticando a Bíblia, estudo hebraico e sou neuropsicanalista, e hoje eu uno a ciência e a palavra de Deus, porque Jesus está mais do que as portas. Então nós temos que andar na presença dele, porque sem temor e santidade ninguém verá a Deus. E a gente tem que se limpar das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, para conseguir que o Espírito Santo habite mais ainda em nós. Amém? Ah, Márcia, mas Jesus, o Espírito Santo pode habitar? Pode, mas você não vai conseguir ser curada do que você não sabe que você tem. Então nós temos muito bloqueios. A gente tem bloqueio financeiro, bloqueio sentimental, bloqueio emocional. E quando não tratado, a gente tem a salvação eterna e a gente fica patinando com situações aqui, porque a gente tem que desbloquear. Ou a pessoa fica direto na psicologia patinando porque não tem Deus. Ou a pessoa fica direto, tem a salvação dela e fica patinando dentro da igreja e não consegue conquistar, prosperar, ou até mesmo nem tem a salvação, ela se engana. Bom, domingo eu fiz de tudo, eu fiquei até quase 11 horas da noite tentando publicar, e eu não consegui publicar o vídeo. Estou regravando e hoje, na quarta-feira, recolocando esse vídeo. A Santa Ceia da libertação e do perdão. Aqui, ó. Já põe um play aí. Tem que ser um suco da uva, um play, um pause e um pão. Amém? Fica gravado. Se você não tiver, assiste amanhã. O que vai ser essa Santa Ceia? Jesus está mais do que as portas. E Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ninguém vem ao Pai se não tiver santidade, se não tiver temor. E Jesus deixava os pequeninos vir até ele, porque era o coração limpo. A pessoa que não tem coração limpo de criança, que fica com a criança interior sofrida a vida toda, fica em débito. E hoje essa Santa Ceia vai ser para libertação de quem teve assédio moral, assédio físico, sexual, psicológico, monetário. Narcisista faz muito isso. Tanto homem quanto mulher. Quem teve violência física, violência sexual. Amém? Infelizmente, mais de 70% das mulheres hoje têm todos esses tipos de violência. Na infância, na adolescência e na fase adulta. E homens também na infância, na adolescência e na fase adulta. Eu vou colocar aqui, para quem não me conhece, para conseguir entender por que esse contexto. Eu também já fui assediada dentro e fora de igreja. E, inclusive, eu cheguei a processar um ex-chefe meu por assédio e violação sexual. Fiquei 1 ano com psicólogo tomando remédio psiquiátrico, então eu sei a dor que vocês passaram. E me tratei, o Espírito Santo me curou. Quem está curado, cura. E o arrebatamento está muito próximo, você não pode ficar se apegando nessa dor que te mata, minha amiga e meu amigo. Amém? Eu imagino a dor de uma criança violentada sexualmente, que é uma parafilia. Para vocês logo entenderem, eu vou colocar, não estou me exacerbando, né? Não estou me exaltando, enaltecendo, mas para vocês entenderem o porquê que eu vou fazer isso. Há 30 anos eu estudo e pratico a palavra de Deus e fui levantada como pastora. Hoje eu sou uma sacerdotisa que leva vocês a Deus o mais rápido possível. E eu me formei em várias pós-graduações. Eu vou colocar aqui meus certificados somente para vocês entenderem o que eu trabalho e por que eu vou levar vocês ao perdão emocional e espiritual. Bom, aqui está meu certificado de psicanálise
meu certificado de sexologia clínica, meu certificado de psicologia forense, de psicologia criminal, e eu tenho mais muitos certificados ainda aqui atrás, de coach, de floral, de homeopatia, tenho de neuropsicanálise, tenho muitos certificados, porque eu fui entender a parafilia do homem usar o órgão genital dele como arma, assim como ele usa o carro, assim como ele usa as armas brancas, as facas, os revólveres. Eles são neuróticos doentes e são manipulados por Satanás através do ego. E por isso que eu quero, o Espírito Santo fez eu libertar vocês hoje. Amém? Eu quero e vou libertar, só que eu vou libertar em nome de Jesus. É Ele que liberta, é o Espírito Santo. Pela minha autoridade que foi dada de sacerdotisa e com todos os estudos que eu tenho. Amém? Eu escrevi um texto agora, vou colocar esse texto para vocês entenderem como que eu uno o espiritual e a ciência. Amém? Mas antes eu vou colocar um trechinho sobre os maiores cientistas, o que eles falam sobre Deus. Veja lá. Jesus disse que nos fins dos dias o mundo estaria como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Em Gênesis 6, 5, 6, está escrito que a maldade do homem se multiplicou e que toda a imaginação do coração era constantemente má. A corrupção não era apenas social, era moral, sexual e espiritual. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não por erro, mas pela degradação total da consciência humana, que é exatamente onde as pessoas estão matando por nada. Hoje vemos o mesmo cenário, não só fora da igreja, mas dentro delas também, infelizmente. No princípio, criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1. A criação nasce santa, ordenada, com propósito. Em Gênesis 1, 26, 28, Deus criou o homem à sua imagem, como domínio e responsabilidade. Em Gênesis 2, 15, 16, Adão é colocado como sacerdote do Éden, guardião do que é santo, mas ele cai. Antes dele, houve outro sacerdote. Em Ezequiel 28, 11, 19, revela que Lúcifer foi criado como querubim ungido, com função sacerdotal. Em Isaías 14, 11, 14, descreve sua queda, não por desejo sexual, mas por autoexaltação. Subirei, serei semelhante ao Altíssimo. O pecado sempre começa no ego, nos soberbos. Lúcifer cai, Adão cai. Então, o terceiro sacerdote, Jesus Cristo, o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, que não caiu, não negociou a verdade e não se corrompeu. O problema é que hoje muitos homens que se dizem de Deus não servem mais a Deus, servem a si mesmos. Paulo alerta, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, segundo Timóteo 3, 1, 2. E mais adiante, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Segundo Timóteo 3, 5. A promiscuidade virou normal. O abuso virou silêncio por ameaça. E o assédio virou mal entendido. Eu não queria dizer bem isso. E o nome de Deus e de Jesus está sendo envergonhado dentro das igrejas. Paulo também adverte que o homem que vive na desordem sexual não ficará impune diante de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. E Apocalipse 20, 11, 15 fala do grande trono branco, onde todos serão julgados, inclusive os líderes religiosos. Ali não há cargo, não há púlpito, não há título, há livros abertos. O que vemos hoje lembra Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19. Não apenas práticas sexuais desordenadas, mas violência, abuso, inversão moral.
e parafilia, inclusive contra mulheres e crianças. Não só pecado humano, há uma potestade por trás. A Escritura fala de Belial, espírito da perversão, corrupção e rebeldia contra Deus, segundo Coríntios 6,15, onde Belial opera abuso, mentira, silêncio, cúmplice e destruição da inocência. Por isso, esta Santa Ceia não é ritual, é ato profético, é justiça espiritual e Deus dizendo às mulheres feridas: eu vi, ouvi e já estou fazendo justiça. Já foi julgado. E o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. A Bíblia não diz apenas que o mundo se corromperia. Ela diz que os próprios homens de Deus se tornariam profanos. Profano é aquele que toca no sagrado sem temor, usa o nome de Deus, mas não vive para ele. Paulo descreve esses homens: amantes dos prazeres mais do que amigo de Deus. 2 Timóteo 3,4. Hoje, vemos líderes que pregam santidade, mas vivem em duplicidade. Falam de altar, mas negociam o corpo. Falam de autoridade espiritual, mas são governados pelos próprios desejos carnais. Transformam o púlpito em palco e o corpo em ídolo, principalmente o órgão sexual. Esses homens não perderam a fé, perderam o temor. Como os filhos de Eli, lembra? Descrito em 1 Samuel 2,12. A Escritura os chama de filhos de Belial, mesmo estando no sacerdócio. Eles se deitavam com mulheres à porta do tabernáculo. 1 Samuel 2,22. Não era ignorância, era profanação consciente. Na frente do tabernáculo, próximo à Arca da Aliança, não tinha temor nenhum. Hoje acontece o mesmo: assédio espiritual disfarçado de cuidado pastoral, abuso moral travestido de direção espiritual, silêncio cúmplice protegido por cargos, títulos e estruturas religiosas. Paulo alerta que esses homens têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. 2 Timóteo 3,5. O poder que negam é o poder da santidade, do domínio próprio e do arrependimento. Eles se gloriam de si mesmos, do próprio corpo, dos próprios órgãos, como se fossem senhores da criação. Trocam a glória de Deus pela exaltação do ego, exatamente como Lúcifer fez em Isaías 14, 13 e 14. Por trás disso, não há apenas fraqueza humana, há uma potestade operando um sistema espiritual de perversão, corrupção e rebeldia. Um espírito que normaliza o pecado, silencia as vítimas e protege os culpados, as panelinhas. E Deus não está indiferente. O juízo não começa no mundo, o juízo começa na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Por isso, esta Santa Ceia não é apenas consolo, é separação, é testemunho, é Deus restaurando mulheres e homens feridos e expondo a profanação dos falsos sacerdotes e homens no mundo também. E no grande trono branco, não responderão como pastores, apóstolos ou líderes, responderão como homens diante do Deus Santo, Altíssimo, Soberano e Eterno. Viu, minha amiga, como é forte? Imagina eu penso assim, se dentro das igrejas já estão profanando o nome de Deus, imagina no mundo, que já está igual Sodoma e Gomorra, que o carnaval já vem há anos, que é o aval da carne, a libertação da carne. Então, quando a promiscuidade chegou dentro das igrejas, Jesus já está com a mão na maçaneta. Outro dia eu vi um pastor que ele só prega falando palavrão. Outro dia eu vi uma missionária que só prega falando palavrão. E os vestidos colados e justos de muitas mulheres, as igrejas estão assim, totalmente profanadas. Claro, existem homens e mulheres de Deus, mas Deus está usando
os pequeninos para o avivamento, porque 73% das pessoas estão desigrejadas, não confiam mais na instituição religiosa, nas igrejas, estão ficando no YouTube. Só que tomem cuidado com tudo que vocês veem no YouTube. Nem tudo é de Deus. Nem tudo nas igrejas são de Deus. Agora tem uma bagunça aí com igrejas grandes enfiadas no roubo do INSS. Jesus não está mais do que a porta, meu amigo, minha amiga. É roubalheira, é prostituição, é um ficando com o outro, é outro ficando com um. E vai no altar como se nada tivesse acontecido, fala palavrão em cima do altar. Perderam totalmente o temor a Deus. Se isso está nas igrejas, imagina o mundo. Imagina o que vai ser o carnaval esse ano. Há uns anos atrás não fizeram carnaval arrastando Jesus, ficaram 3 anos sem carnaval. Não estamos muito parecidos com Sodoma e Gomorra, que Deus fez descer fogo com enxofre. Não estamos muito parecidos antes do dilúvio. Hoje o coração da pessoa está duro. Já chegou a apostasia, a falta da fé, a falta de empatia. Os homens estão matando por nada. A mulher não tem direito de ter outro homem que o ex vai lá e mata. Ele pode ter uma mulher, mas a mulher não pode. Não são os fins dos tempos? Quando eu fui estudar para entender a parafilia, que é o distúrbio de transtorno emocional de um homem ter atração por uma criança e fazer mal por uma criança, é o mesmo transtorno de psicopatia, de parafilia, transtornos de todos esses outros tipos de transtornos que eu estudei. E hoje, os homens, eles já não querem mais as mulheres fáceis, eles querem usar, experimentar e jogar fora. E eles querem as mulheres separadas por Deus. Eles foram nas mulheres santas. Porque lembra quando os 2 anjos foram avisar Ló que Sodoma e Gomorra ia ser destruído? Que os homens queriam invadir para fazerem sexo com os anjos, e Ló falou, eu dou minhas 2 filhas virgens. Eles falaram, não, eu quero os anjos. Então eles cansaram das mulheres loucas, né, das promíscuas. Então eles querem as mulheres separadas, santificadas, eles querem entender como é. Então, como eles já não conseguem mais isso, que tem mulheres que caem, tem mulheres que caem fora, né? Eles estão indo para a santificação das crianças. Sabe, o Espírito Santo está me falando aqui, esses trabalhos de magia negra que precisam pegar uma criança pura e sacrificar. Moloque fazia muito isso. E ainda fazem, infelizmente. Esse sumiço, sabe? São sacrifícios que precisam ser feitos, porque esse mundo jaz do maligno. Vocês têm que entender que quanto mais próximo a gente está do arrebatamento, que a igreja vai ser tirada junto com o Espírito Santo, mais a trindade de Satanás vai estar atuando nas pessoas transtornadas, com desvio de caráter, que não temem a Deus. E anjos vão ser soltos, que nunca foram soltos. Tem 4 anjos perigosíssimos amarrados no rio Eufrates. Mas o meu povo sofre por falta de conhecimento. Amém? Então, muitas coisas no hebraico, tem muitos estudos. Eu estou estudando muitos rabinos ortodoxos e rabinos messiânicos que estão esperando Yeshua, Jesus, e os ortodoxos estão esperando Mashiach, que é o que eles acham que é o Messias, que vai ser o anticristo. Se eu não me engano, acho que em 2020 morreu o rabino, muito conceituado. Ele era o único que tinha já acesso ao Messias dele, que nós sabemos que é o anticristo. Ele já está atuando nos bastidores.
O Espírito está aqui, só está esperando a igreja sair para eles tomarem posse, porque o terceiro templo já está começando a organização para ele se assentar e ser construído. Mais uma outra coisa, são tantos sinais. Vocês viram outro dia o tanto de neve, acho que na Suíça, se eu não me engano, aquilo não era IA, não. E é isso, as pessoas hoje já não sabem o que é verdade, o que é mentira. E, estudando o hebraico, tem muitas pessoas estudando o judaísmo, indo para a cultura judaica, quando o judeu ele muda o ano dele, que não é nosso, que é o calendário gregoriano, que foi totalmente alterado, e segue em festas pagãs, é o calendário hebraico, que eles mudam de ano em setembro para outubro, que é o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, 10 dias de perdão, para depois ficar em 25 horas. Eles mudam o ano e depois 25 horas de perdão, de penitência, para o nome continuar sendo escrito no livro da vida no próximo ano. Então, os judeus messiânicos que acreditam em Yeshua, em Jesus, eles sabem, nós não sabemos o dia nem a hora, nem Jesus, nem os anjos. A gente não sabe o dia, nem a hora. Mas a gente já está calculando o ano e o mês do arrebatamento. Então, eles calculam que vai ser porque depois de Yom Kippur, Rosh Hashanah, vem a festa das luzes, que é Jesus se manifestando. Então, eles acreditam, tanto os ortodoxos quanto os judeus messiânicos, que Mashiach, o anticristo, vai chegar de Yom Kippur para Rosh Hashanah, de setembro para outubro. E os judeus messiânicos acreditam que ele vai estar se apresentando e vai vir o arrebatamento na festa das luzes. Amém? É só você olhar o cenário mundial. Hoje não existe mais uma pessoa com paz interna e externa, e não confia mais nem em pregadores, em mais nada. Então, quanto mais leve você estiver, tua alma flutua. Quanto mais denso, culpado, acusação, raiva, ódio, ira, quanto mais pensamentos densos, mais baixo você vai estar. Amém? Então, tenha o coração de uma criança. Perdoe. Agora eu falo como neuropsicanalista. A neurose, a psicose, o transtorno é do outro. Você não teve culpa. Assim como a criança também não tem. Você não seduziu, você não foi culpada, não foi o seu corpo. Até porque quando homens fazem isso com garotos, também não é questão do corpo, não é questão de sensualidade, é uma parafilia, é uma doença, um transtorno de personalidade, e que esse Belial usa para acabar com a criação de Deus, porque ele não pode tocar em Deus, ele toca nos filhos, ele não pode tocar em Jesus. E o maior plano de Deus é a família. Amém? Então ele quer destruir a família, destruir o sonho das meninas. E Satanás está tocando muito nos homens, dentro da igreja, fora da igreja, solteiros. Solteiros não querem nada com nada. Muitos casados, não são todos, não generalizando, querem se distrair com outras mulheres. E outro dia descobri que existem mulheres casadas que estão tendo 2 ou 3 namorados além do marido. Olha o nível de dependência e codependência, de falta de atenção que o pai não deu na infância. Um homem só não resolve. Ela, cansei do meu marido, vou experimentar esse. Não quero mais esse, volto pro meu marido. Eu vou experimentar mais 2. Cara, que isso? Por isso que Deus está deixando as servas dele, as escolhidas, as separadas, as santificadas, separadas para o arrebatamento. Gente, não tem mais tempo para nada, para ter filho. Ai das que estiverem grávida, de casar, porque Jesus viria quando estariam casando ou dando-se em casamento. O que é dando-se em casamento? É morando juntos sem casar, é fazendo sexo sem estarem casados, é saindo com vários, é o carnaval, é dando-se em casamento. E se soubesse o que acontece energeticamente, que um fica com o outro, que fica com um, até pelo beijo passa-se
energia e demônios. Até é um portal, tudo que põe, né? A boca, os órgãos sexuais. Deus matou 2 homens, depois eu conto isso, que agora a gente não vai ter mais tempo, porque se masturbavam. Aliás, eles tinham sexo com a esposa e jogavam sêmen fora. Ele matou 2. Que no hebraico eles dizem que é o sêmen é o diamante de Deus. Amém? Aí ela teve que casar com o sogro para continuar a herança. Depois eu conto isso direito. Eu assisti essa aula de um rabino, ele quase não falava português. Amém? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Vamos se limpar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente com a Santa Ceia. Liberar o perdão. Lembre-se, o problema não é seu. A sua salvação, o seu arrebatamento, vale muito mais do que fizeram com você, para você estar longe de Deus. Te cantaram, te assediaram. O transtornado é ele, não é você. Não é você. Até porque nós arrebatados vai ser num piscar de olhos, 7 segundos. E nosso corpo vai ser glorificado, nosso corpo vai ser em base de 25 a 35 anos. E transformados, igual a Jesus. Amém? Dá um pausa. Vai lá, arruma o suco de uva, um pedacinho de pão de forma, qualquer outro pão, que depois eu vou já colocar o versículo da Santa Ceia. E depois eu já faço a Santa Ceia e já entro para oração. Amém? Mas antes, curta, compartilha para quem precisa e já se inscreva no canal. Outra coisa, embaixo na descrição tem os meus livros e meu curso para a parte emocional, de dar sustentação para você se libertar emocionalmente, para você ficar mais leve, estar mais com Deus. Porque quanto mais autoconhecimento, mais Deus. Quanto mais Deus, mais autoconhecimento. Amém? Porque Ele é o único que nos conhece antes da gente ter nascido. Vai lá, corre lá, põe pausa. Depois vai para toda a parte bíblica sobre os versículos da Santa Ceia. Se não quiser acompanhar, tá tudo aí na tela. Vai lá, fica com Deus. Corre. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 23, 26. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, que tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João 6, 53, 56. De sorte que qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si mesmo. 1 Coríntios 11, 27, 29. Pegou? Pão, o suco da uva. Márcia, eu estou no erro. Vai e não peques mais. Se você toma a Santa Ceia indevidamente, você vai atrair mais
maldição, mais demônio. Márcia, eu não quero mais, eu quero me libertar, eu quero estar com Jesus. Amém? Toma a Santa Ceia, procura uma igreja mais próxima para você se batizar. Tá bom? Vamos lá? Levante o seu pão. Meu Deus, que esse pedaço de pão, meu Pai, venha representar agora o corpo de Jesus. Que quando ele e ela comerem, eles vão estar matando todo o erro, todo o pecado que eles fizeram ou que fizeram com eles. Vai ser exatamente como Jesus estava na cruz, sendo sacrificado com coisas horríveis, meu Deus. Porque o sacrifício da cruz foi atemporal. E ele vai levar tudo que fizeram, que está no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, nas tuas células, nos teus órgãos. Pensa, minha amiga, naquele momento e mastiga, mastiga, mastiga tudo. Em nome de Jesus. E agora, minha amiga, esse suco da uva, para quem nunca participou, faz tempo que não participa, vai representar o sangue de Jesus. Ele vai te lavar. Ele vai lavar suas células, seus órgãos sexuais, sua mente, seus neurônios, seus músculos, sua pele. Ele vai te lavar, lavar com o sangue dele. Em nome de Jesus. Você vai ser nova, você vai ser limpa. Você não vai ter mais nojo de você. Porque tudo se faz novo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Verteu o sangue dele para te salvar. A partir do momento que a gente orar pela fé, esse suco de uva vai representar o sangue dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse suco da uva na minha mão, na mão deles, venha representar o sangue do seu Filho, que verteu na cruz por nós, que a ciência confirmou recentemente num pedaço do santo sudário que eles colocaram em microscópio e viram que o sangue dele ainda está vivo. Assim como Jesus transformou a água em suco de uva, meu Deus, transforma esse suco de uva em sangue de Jesus, que é a nova aliança. E a partir do momento que a gente tomar, tudo vai ser limpo, restaurado, cada célula, DNA, RNA, músculos, nervos, neurônios, todos os órgãos, principalmente genitais. Ela vai ser limpa pelo sangue de Jesus. Vamos lá, meu amigo. Põe a mão no coração. Respira fundo. Vamos agora para a oração. Meu Deus e meu Pai, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença em nome de Jesus. E que esse sangue venha limpar o inconsciente, o subconsciente, o consciente dela. Que todos os traumas vão para o mar do esquecimento. Que o Espírito Santo renove. Que o sangue de Jesus lava, limpa todos os neurônios do cérebro, do coração. Que o sangue de Jesus passe agora o sangue dele por dentro do coração, das artérias, das veias, que vá limpando a cada canto do corpo desta pessoa para remir todo o pecado, que vá refazendo todas as células, DNA, RNA, com qualquer substância tóxica que pode ter sido injetada nela e ela não saiba. Que exatamente que a nova ordem já está fazendo, meu Pai. Limpa, lava, purifique. Que faça o passado ficar no mar do esquecimento. Apague o passado dela, Espírito Santo. Jesus cura, forma novos caminhos neurais, meu Deus, para que ela venha ter felicidade,
para que o nome dela venha estar escrito no livro da vida e ela tenha certeza da salvação, que ela esteja preparada a qualquer minuto, segundo para o arrebatamento. Eu determino agora, meu Pai, que essa pessoa está limpa, livre, em nome de Jesus, de todo o mal que fizeram para ela, sexual, moral, assédio. Que essas pessoas venham ter a justiça do que elas fizeram para essa pessoa, porque a justiça é do Senhor. Nós podemos irar, mas não pecar. A ira dura somente uma noite, mas vem a novidade da paz, da força do Senhor no novo dia, no novo amanhecer. Que agora ela está limpa, purificada no corpo, na alma e no espírito, meu Pai. Em nome de Jesus. Limpa o coração, o timo dela, meu Deus, que não fique nenhum resquício de trauma, de mágoa, de má água, de acusações de Satanás, até porque ele não tem o que acusar. Elas foram vítimas de assediadores, de algozes, de pessoas com transtorno de personalidade, com desvio de caráter, usadas por Belial e por outros, por Leviatã, que também atuou muito dentro da igreja, meu Pai. Que era para ela poder não ter a salvação. Que a partir de agora ela venha ter o coração limpo como de uma criança, o cérebro, os neurônios com novos caminhos, com novas sinapses neurais, da certeza da salvação, da certeza que o Senhor é com ela. Faça essa cirurgia que só o Senhor pode fazer, nenhum neurocirurgião pode fazer essa cirurgia da salvação, de transformar caminhos neurais, sinapses neurais novas e aniquilar o trauma que ficou no passado com uma pedra no mar de esquecimento, meu Pai. Que a partir de hoje ela seja uma nova criatura em Cristo Jesus e que o nome dela está novamente escrito no livro da vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que ela esteja preparada para a sua volta, para o arrebatamento, desapegada de tudo e de todos. E Espírito Santo, encaminhe ela para uma igreja, para ela novamente se batizar, para Satanás não ter um pinguinho de dúvida, de acusação nela. Ah, mas ela já se batizou. Refaça, eu também refiz tudo isso enquanto eu fiquei 7 anos fora da igreja. É melhor errar por excesso do que por falta. Amém? Respire fundo, minha amiga, meu amigo, porque Jesus já te libertou. Amém? Você já está livre. Livre de tudo que fizeram com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Acabou? Agora se apegue a Deus. Leia a Bíblia. Veja meus outros vídeos. Porque Jesus já passou das portas, já abriu, já pôs a mão na maçaneta. É a qualquer segundo. Muitos estão dizendo que 2026 é o último ano menos pesado. Vocês reparam que os dias estão corridos? Os cientistas já confirmaram que os dias estão remidos. A própria Bíblia diz que se Deus não atrasasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Já está mais do que na hora. Se prepare para a boda do Cordeiro, para você ganhar as suas coroas. Eu vou deixar aqui no final um card sobre esse vídeo da boda do Cordeiro. Quando a gente for arrebatado em 7 segundos, com um piscar de olhos, a gente vai estar no tribunal de Cristo, recebendo a nossa recompensa, o nosso galardão de coisas boas ou ruins que fizermos. Aí as
coroas vão ser devolvidas para Jesus. Aí vamos ficar 7 anos em festa na boda do Cordeiro, enquanto aqui embaixo o pau vai estar torando. 3 anos e meio da tribulação, 3 anos e meio da grande tribulação. Aí nós vamos voltar com Jesus, com os anjos e todos que foram arrebatados, vivos e mortos, para ajudar Israel no grande Armagedon, que vão ser todos os países encurralando eles, porque os 144 judeus vão estar pregando Yeshua, que ele é o verdadeiro Messias, Jesus, e não o anticristo. E aí Deus vai amarrar Satanás por 1000 anos. Aí que vai vir o milênio. Vou deixar o card também do meu milênio no final do vídeo. Amém? Que Deus te abençoe infinitamente mais. Vou deixar o meu Pix para quem puder me ajudar. Amém? Porque você dando, você também recebe. Quem oferta é um plantio para quem está falando a palavra de Deus. E você vai ser abençoado, conforme o que o Espírito Santo colocar no seu coração, porque Deus dá com alegria. E existem inúmeros pastores agora falando que não precisa dar o dízimo. Olha que absurdo. Claro, muitos profanaram, enriqueceram ilicitamente com o dízimo, mas é um mandamento para ajudar quem precisa e também ajudar a eu continuar editando vídeo, a continuar fazendo os vídeos. Eu tenho muita vontade de ajudar asilo, orfanato e ONGs de cachorrinho que eles estão pedindo. Então, pelo o que vocês me doarem de oferta, de gratidão e de plantio para vocês serem abençoados pela palavra que eu estou falando, me ajuda a pagar os editores de texto e ajuda eu ajudar essas ONGs também. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima reunião. Domingo agora vai ter outra reunião novamente, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau.